Quando eu vou fazer uma contestação, uma habilitação no uso capião, eu preciso bater nos requisitos do uso capião, que é o coração do uso capião. Eu preciso bater na posse, mansi pacífica, animus domini, que nem no seu caso aqui, é uma inquilina É, que de má fé fez um uso capião. você pode ver já no item 5 que eu já estou falando aqui do meu avô, né? Aonde teria que bater nisso, né? Teria que bater no animus domini. Por mais que os fatos são relevantes, que o senhor recebeu essa posse de herança, mas isso não vai fazer com que o uso capião dela seja um uso capião fracassado, entendeu? Entendi. Eu sempre peço para meus alunos nunca ficar batendo na história. O juiz ou a juíza, eles não querem saber da história, eles querem se livrar do processo. Eles querem bater a meta do CNJ. Então o que o juiz quer? Ele quer que você dê argumentos com base na lei para ele julgar e ele se livrar do processo, ele julgar conforme você pensa. Então os fatos, claro que é importante, mas na minha opinião aqui eu não usaria na contestação. Por quê? Perfeito. Porque não interessa como o senhor adquiriu essa posse. O que interessa é que ela tem um contrato de locação verbal e esse contrato tira o ônibus domini. Perfeito. A quantidade de páginas não quer dizer que a defesa ou a inicial foi bem feita. Pelo contrário, eu sou muito mais uma peça de no máximo 10 folhas, mas bem centrada, bem esclarecida, do que um monte de folha que não fala nada, entendeu? Perfeito. Não seria a linha de raciocínio que eu usaria, tá? Eu não entraria nesse mérito aqui, eu só bateria na locação, mas cada um tem um jeito de trabalhar e a gente respeita, tá bom? É. Aqui eu estou colocando todos os contratos de aluguel que eu já tive lá, né, antes dela. Tá, isso é Essa Maria interessante. Brito, contrato número 5 é a irmã dela. Porque o que vai fazer ela perder o uso capião é a prova do contrato de locação. Então isso aqui já é relevante para o caso, né? Não, É, não como adquiriu a posse. Porque a lei do inquilinato, ela autoriza o posseiro a alugar. Quem pode alugar um imóvel? Tanto o proprietário no registro de imóveis como o posseiro, né? perfeito. Aqui, um pouquinho antes, doutor, um ponto importante, no comecinho de 2019, ela me ligou para fazer uma manutenção lá na casa, e foi uma manutenção pesada. Eu fiz a reforma, foi em comecinho de 2018. Em 2018 ela me ligou, porque estava já o problema lá de eletricidade, o próprio telhado, a manutenção da caixa d'água, encanamento, teve muita coisa, inclusive eu gastei um valor, e eu coloquei isso aqui na minha contestação, comprovante Agora, disso. vocês estão com tá com a caneta aí? Dá para anotar? Sim, sim, Então eu vou passar algumas dicas aqui importantes, tá? Algumas teses importantes que eu tô vendo que não tá. tem. Em preliminar aqui, teria que alegar a inépcia da inicial. É inépcia. Inépcia da É inicial. isso. Por que inépcia da inicial? Porque a inicial tem que ter requisitos, conforme o artigo 319. E aquele uso capião que foi desenvolvido, ele não cumpre os requisitos do 319. Então a inépcia da inicial seria uma alegação importante aí também, tá? Certo. Depois, o que eu faria aqui no direito, né? No direito, eu vi que já bateu no ônibus domini, perfeito, isso foi bem feito. Mas eu também alegaria que seria uma afronta ao enunciado, anota aí, enunciado 492. 492 da quinta jornada de direito civil. Perfeito. Uma afronta ao enunciado 492 da quinta jornada de direito civil. Porque a posse, a partir desse enunciado, ela foi tratada como um direito autônomo. Um direito que eu posso comprar, eu posso vender, eu posso declarar no imposto de renda. Só que nesse caso aí, ela não tem uma posse como direito autônomo, ela tem uma posse de inquilina, tá? É. Então, uma afronta ao enunciado 492. Vamos lá. Também não vejo aqui a falta de posse. Ela não tem um lapso temporal possessório. É, a peça bateu aonde? Bateu justamente na falta de animus domini. Mas ela também não tem posse. Não tem Não tem posse. posse, ela é inquilina. Inquilina não tem posse, é mera detenção. É. Então faltou aqui também um tópico
dizendo que ela não tem posse, e alguns entendem que é uma posse indireta, mas também não é uma posse para efeito de uso capião, tá? Certo. Tá anotado aqui. A jurisprudência também, eu vejo que é um pouquinho antiga. Eu oriento os meus alunos a usarem jurisprudência de no máximo, no máximo 2 anos, né? Eu vou pegar um julgado de 5 anos atrás, 10 anos atrás. 10 anos atrás já mudou tudo. O código é outro. Não tinha, muito dinâmico. não tinha pandemia, né? Então, assim, se for para usar jurisprudência antiga, eu não usaria, tá? Tá. E aqui não é litigância de má fé, hein? Aqui é ato atentatório à dignidade da justiça. Como? Repete, por favor. Ato? Ato atentatório à dignidade da justiça. Por quê? Quando eu tento enganar a justiça, eu estou cometendo o quê? Um ato atentatório à dignidade da justiça. Perfeito. Tá? Então seria muito mais fácil o juiz concordar com o ato atentatório à dignidade da justiça do que propriamente a litigância de má fé. A litigância de má fé é uma enganação processual, vamos dizer assim. Só que aqui ela está enganando a justiça, ela não está enganando só no processo. Não só no processo. Não só no processo. E aí faltou aqui o despejo, né? Na verdade, o ideal, verdade. O correto era fazer primeiro a ação de despejo, e depois a habilitação no processo, alegando na contestação o despejo, que ela é uma inquilina de má fé que está fazendo uso capião, e aí sim trabalhar com a tese de despejo dentro da contestação. Seria o mais correto, né? Para vocês conseguirem sucesso na demanda, tá? Nesse processo, a juíza pediu que a perita fosse lá e fizesse uma avaliação geral e conversasse com todos os vizinhos, né? Então, essas testemunhas aqui arroladas estão lá no relatório da perícia. Entendi. É que a perícia, o que eu falo da perícia no uso capião? A perícia, na verdade, ele vai fazer uma planta menor descritivo. É claro que ele faz algumas perguntas, né, para acabar levando informações para o judiciário. Mas a perícia, o foco dela é a planta menor descritivo, para ver se tem sobreposição de matrícula, se o que ela está falando em relação à metragem de imóvel é verdade. Não confie muito na perícia, no sentido de ajudar. A perícia é muito neutra nesse sentido, viu? Mas a perícia fez uma entrevista lá e colocou lá, né, 3 pessoas que me conhecem e que sabem que eu sou o dono, e 3 pessoas que conhecem ela apenas que ela mora lá. Outra coisa que eu faria aqui também é pedir uma audiência, um agendamento de uma audiência de instrução e julgamento. Por quê? Porque as provas orais, nesse caso, são importantes. O que é prova oral? É a testemunha e o depoimento pessoal das partes. Onde que eu vou apresentar essa prova oral? Justamente numa audiência de instrução e julgamento. Isso conta bastante, Conta bastante. Você demonstra lealdade, você demonstra boa-fé. E outro detalhe, é o pulo do gato, né? Se o juiz não agendar essa audiência, o que vai acontecer? Vamos dizer que vocês acabem perdendo essa ação. Mas, pelo fato do juiz não ter agendado a audiência, já existe uma tese de recurso. O processo é um jogo de xadrez. Então, você não pode fazer com salto alto, achar que já ganhou, né? Não pode. Então, você está criando uma tese recursal. Dá o azar dela ganhar esse uso capião, mesmo sendo inquilina, vocês já conseguem ter o recurso de apelação para discutir isso num outro cenário, no Tribunal de Justiça, entendeu? A peça foi feita, tem muitas folhas, mas a estratégia dá para definir, dá para fortalecer mais aí. Conversa com o patrono aí, para que ele possa dar uma fortalecida. Eu não sei como vocês vão abordar isso, né, com ele. Tem colega que se ofende, mas o ideal é que vocês conversem para poder melhorar isso aí, né? Criar uma estrutura mais forte.